Aprovado o texto base da reforma da Previdência, 2 dos 4 destaques de bancada ao texto vão ser analisados em sessão convocada para amanhã, às 9 da manhã. Relatório da PEC paralela vai ser lido amanhã também na Comissão de Constituição e Justiça. A votação pode ser concluída em 15 dias. E em audiência na Comissão de Fiscalização e Controle, o ministro do Turismo nega candidaturas laranja no PSL de Minas Gerais. Esses são os destaques do Senado Notícias desta terça-feira, 22 de outubro. Eu sou Eni Monteiro e sigo na sua companhia. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou por volta das 7h30 da noite o texto base da reforma da Previdência. A votação de 2 dos 4 destaques de bancada ao texto ficou para amanhã. Quem acompanhou todo o dia de votação, que começou com a análise das emendas de plenário na Comissão de Constituição e Justiça às 11 da manhã, foi a repórter Isabela Dutra, que fala comigo ao vivo agora do nosso conhecido túnel do tempo do Senado, que faz a ligação do anexo, onde ficam as alas dos gabinetes e das comissões, com o anexo onde fica o plenário do Senado, e ela está acompanhada de um senador. Não é isso? Boa noite, Isabela. Boa noite, Eni. Boa noite a todos. Sim, eu acompanhei o dia todo e o Senado acabou de aprovar o texto base da reforma da Previdência por 60 votos a favor e 19 contrários. Eu vou conversar agora com o senador Esperidião Amin, que também acompanhou o dia todo. Senador, que balanço o senhor faz dessa votação? Olha, foi muito positivo o que se votou hoje, o que se debateu, o que se procurou esclarecer. E mesmo esta paralisação para que se avalie exatamente a necessidade e a propriedade do destaque apresentado pelo senador Paulo Paim, esta parada foi uma parada sensata. O Senado tem a obrigação de ser uma casa revisora consciente e votar numa dúvida quanto à questão do que está escrito na PEC versus o que está proposto no destaque. Votar na dúvida nos levaria a um gravíssimo risco como casa revisora. Por isso foi muito sensato deixar para amanhã, com o esclarecimento formal e cabal, os senadores informados para que cada um decida se vota pela aceitação do destaque, excluindo o texto da proposta de emenda constitucional ou rejeitando o destaque e mantendo o que ali está escrito, confiando numa possível complementação através de projeto de lei adicional. Só para esclarecer, senador, o destaque trata de aposentadoria especial para casos de periculosidade, não? Para casos de agentes nocivos que acompanham a atividade. Nós já conseguimos isto para mineiros de subsolo, eu mesmo fiz esse esforço, para quem trabalha com amianto e para metalúrgicos expostos a agentes nocivos. Quer dizer, o que assegura uma aposentadoria especial não é o título, mas a atividade. Este é o princípio. E no caso do vigilante, por exemplo, que foi o caso debatido, há uma dúvida sobre o que caracteriza o agente nocivo. Não é a periculosidade permanente, mas é o exercício exposto a um risco permanente. O risco, especialmente em função de agente nocivo, que pode comprometer a saúde, mesmo que este risco seja a violência ou uma agressão. E sobre esse resultado do texto base, 60-19, era o que o senhor esperava? Era porque na votação anterior nós tínhamos presentes 76. Hoje tivemos presentes 80 senadores. E os 4 votos que foram adicionados foram todos a favor do texto principal da emenda constitucional. Era mais ou menos o que se esperava. E agora a reforma segue com a PEC paralela. Qual a sua expectativa? Depois da votação de amanhã, nós aí teremos que iniciar a PEC paralela, em que eu considero
fundamental para o equilíbrio da Previdência no Brasil a inclusão de estados e municípios. Você acha que a tramitação vai ser rápida? Olha, no Senado eu creio que sim. Agora, na Câmara, onde já houve objeções, vamos esperar. Muito obrigada, senador. Muito boa noite para o senhor. Bom trabalho para todos nós. Muito obrigada. Eni, então a sessão extraordinária que vai votar esses dois destaques ficou marcada para amanhã, às 9 horas da manhã. Só então a proposta de reforma da Previdência poderá ser promulgada numa sessão do Congresso, que é uma sessão conjunta de Câmara e Senado, que ainda será marcada. Eni? A gente vai seguir acompanhando. Obrigada, Isabela. E essa sessão, amanhã, às 9 da manhã, vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. O texto base da reforma da Previdência, aprovado hoje em segundo turno, é praticamente o mesmo que veio da Câmara dos Deputados, com exceção desses destaques que falamos agora, que retiram alguns trechos do texto. Nós vamos ver agora alguns desses pontos principais do texto base da proposta. A idade mínima de aposentadoria foi fixada em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Outra mudança que, no caso dos trabalhadores rurais, a idade é de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Já para os professores, as idades são 60 anos para homens e 57 anos para mulheres. Para os policiais da União, que são os federais legislativos, ferroviários e rodoviários federais, os civis do Distrito Federal e os agentes penitenciários e socioeducativos, a idade é igual para homens e mulheres, 55 anos. A reforma ainda prevê tempo mínimo de contribuição para trabalhadores do setor privado e do setor público. No setor privado, esse tempo vai ser de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Mas para os homens que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo é de 25 anos para os homens e mulheres também, com um mínimo de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. A proposta também prevê mudanças nas alíquotas de contribuição dos funcionários públicos e dos trabalhadores do setor privado. A PEC ainda prevê regras de transição para quem está empregado atualmente. E a votação do segundo turno da PEC principal não significa que o assunto Previdência não vai ser mais discutido aqui no Senado, não. As atenções agora se voltam para a PEC paralela, que inclui estados e municípios nas novas regras. Uma grande vitória do Brasil. O governo comemorou a conclusão dessa fase, que abre caminho para outras pautas econômicas. E a oposição lamentou vários pontos que ficaram de fora da redação aprovada. Isso não vai resolver todos os problemas, mas vai ajudar muito para que as portas do investimento voltem para o país. Fase principal, que é a aprovação do segundo turno no Senado e a discussão da PEC paralela que está na CCJ. E as alterações na Previdência não param por aí. Vai ser lido nesta quarta-feira aqui na CCJ o relatório às 168 emendas apresentadas à PEC paralela, que, entre outras mudanças, estende as novas regras de aposentadorias a estados e municípios e prevê novas fontes de arrecadação. A presidente da comissão afirmou que, com a leitura do parecer, vai conceder vista coletiva por pelo menos uma semana para que os senadores analisem melhor o texto. É importante lembrar que já é a segunda votação da PEC paralela na CCJ. Nós já ganhamos aí, no mínimo, 2/3 do cronograma em relação à PEC paralela. Lido o relatório amanhã, nós concedemos vista coletiva de pelo menos uma semana, podemos dar 15 dias, e pelo calendário oficial sem acordo, já é possível até o dia 19 de novembro termos a aprovação da PEC paralela. Um pouco mais cedo, assim que terminou a sessão plenária, a repórter Isabela Dutra conversou com os senadores Major Olímpio e Carlos Viana. Vamos ver como foi essa entrevista.
Dois destaques, que são trechos do texto que foram retirados para a votação em separado, ficaram para ser votados amanhã, numa sessão extraordinária marcada para as 9 da manhã. Os dois são em relação à periculosidade, aposentadoria especial por periculosidade. Eu vou conversar agora com o líder do PSL, senador Major Olímpio. Como foi a sessão na sua opinião? Olha, o resultado foi o esperado pelo governo, aliás, pela sociedade. Nós tivemos 60 votos favoráveis à reforma previdenciária nesse segundo turno e dois destaques que eles foram derrubados, porque por mais que existam méritos, e a gente sempre diz, não há motivo para comemoração. Você fazer uma reforma previdenciária é duro, mas não há um outro caminho pela frente para que o Estado brasileiro possa, num espaço de tempo muito curto, honrar as aposentadorias que terão. Então, não é um dos caminhos, foi o único caminho que sobrou para isso. Então, o Senado teve a sua responsabilidade, votou, dois destaques foram derrubados já. Como ficaram na dúvida em relação à questão da periculosidade, se é matéria de natureza previdenciária ou não, o bom senso mandou que nós tivéssemos até amanhã para as assessorias técnicas, para se avaliar, para que a gente possa votar com consciência. Foi o resultado que o senhor esperava? Que o Brasil e que o mundo estavam esperando. Muito obrigada, senador. Boa noite. E eu vou conversar agora com o senador Carlos Viana. Senador, qual o balanço que o senhor faz desse resultado? Bem, 90%, vamos dizer, até agora, do que era esperado já está aprovado pelo Senado. Nós tivemos 4 destaques, 2 deles foram rejeitados e 2 amanhã serão analisados. A questão é, a redação que foi colocada pode retirar ou não direitos que já são consagrados no passado na questão da periculosidade. Essa discussão amanhã será trazida ao plenário mais uma vez. O mais importante é que nós temos de lembrar as pessoas, como disse o Major Olímpio, não é uma reforma fácil, não é uma reforma simples para o Brasil. Ela vai exigir muito de todos nós. Isso, nós estamos acabando com privilégios, estamos retirando daqueles que mais recebem e criando regras mais comuns para os trabalhadores e também para os servidores públicos. Mas se nós não tivermos hoje a responsabilidade de entregarmos ao país um texto que seja de fato o que o Brasil precisa, nós corremos um sério risco de seguir o que aconteceu, por exemplo, como a Argentina, que teve que cortar 17% do valor das aposentadorias públicas, a Grécia, que teve que cortar 27% do valor das aposentadorias de todo um país. Nós já pagamos pouco. Se nós não garantirmos que esse pouco seja seguro, aí nós estaremos deixando o Brasil numa situação futura de insegurança que não faz bem. E hoje, só da nossa votação aqui no Senado, nós percebemos o quanto os investidores, o quanto há um clima de otimismo com a economia a partir do ano que vem. Então, a reforma, na sua opinião, é justa e o resultado era o esperado? Bem, reforma significa tirar de alguém para passar para outros. O que aqueles que estão nos assistindo, aquelas que estão agora nos observando, fez-se muito populismo aqui. Está se colocando em risco a pensão das viúvas. Quem já é viúva não mexe absolutamente nada. Quem já é aposentado não mexe absolutamente nada. O que nós estamos colocando é... Antes nós aposentávamos com 53 anos em média e vivíamos até 77. As aposentadorias agora masculinas serão feitas a partir de 65. E aqueles que recebem muito mais do que o teto passarão agora a se aposentar de uma forma igual a todos aqueles que têm carteira assinada. Creio que essa é a grande vitória de tornarmos a Previdência mais justa para todos os brasileiros. Vamos ver agora os principais pontos que fazem parte da PEC paralela da reforma da Previdência. Lembrando que o relatório da PEC paralela vai ser lido amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, logo após a sessão plenária que vai terminar de votar os destaques ao texto da PEC principal, que foi votada hoje na sessão plenária de hoje do Senado Federal. Vamos ver então como é que fica a PEC paralela.
A PEC paralela foi criada para agilizar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Nela foram incluídas emendas que demandariam mais tempo de discussão. Uma emenda à Constituição só pode ser promulgada depois que as duas casas derem o aval para a mesma proposta. Assim, se os senadores modificassem o conteúdo do texto base, ela teria que voltar para a Câmara. A maneira encontrada para não atrasar o andamento do texto aprovado pela Câmara foi a criação da PEC paralela. O Senado manteve a sua capacidade de negociar, de debater, de questionar. Uma fatia interessante das senadoras e dos senadores resolveram promover ainda ajustes e querendo fazer as devidas modificações que eles achavam necessárias. Essa dificuldade de contexto em torno de um texto único gerou aquilo que a gente chama de possibilidade de cindir a PEC. Naquilo que os senadores e as senadoras acharam que era razoavelmente consensual, que tinha uma maioria para aprovar isso, e aquilo que não fosse consensual, aquilo que não fosse objeto dessa maioria, seria tratada numa PEC paralela. Por isso, a PEC paralela surgiu. A PEC paralela já foi discutida pelos senadores em 5 sessões no plenário da Casa. Os parlamentares apresentaram 189 emendas à proposta. Agora, elas vão ser analisadas na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada pela CCJ, volta para o plenário para votação em primeiro turno. Se o texto receber 49 votos favoráveis, a PEC passa por mais uma etapa de votação no Senado e depois segue para análise da Câmara dos Deputados. O senador Tasso Gereissati será o relator da PEC paralela. A proposta, que é considerada uma segunda fase da reforma, traz alterações como a criação de novas receitas para a Previdência, com a oneração de agroexportadores e entidades filantrópicas, a inclusão de estados e municípios, mudanças na pensão por morte, no mínimo um salário mínimo. Também prevê a reabertura por mais 6 meses do prazo para que servidores públicos deixem o regime próprio de previdência e migrem para o INSS e um sistema complementar. Quem fizer a opção pode ganhar um adicional que leva em conta o que já contribuiu para o regime próprio do servidor público, o benefício especial. Se aprovada, de acordo com o relator, a economia seria de mais de 1 trilhão na próxima década. Tasso Gereissati explicou a cobrança da Previdência dos funcionários de empresas agroexportadoras. Cobrando que as empresas exportadoras, as grandes empresas exportadoras, paguem a Previdência, não é que paguem imposto. Paguem a Previdência dos seus funcionários. Se eles não pagarem, você vai pagar, ela vai pagar, ela está pagando por eles. É justo? Para o cientista político, a análise da PEC paralela pela Câmara dos Deputados ainda deve demorar. Ainda há uma incerteza nisso. Muitos deputados, muitas deputadas reclamam de falta de negociação com os governadores, principalmente, e não há uma certeza, uma acolhida muito certa se este texto vai ser não apenas debatido e votado ainda nesse semestre, por conta dessas incertezas. Ainda mais, nós sabemos que na PEC paralela não existe só apenas essa questão de estados e municípios. Existem outros assuntos que não foram pacificados aqui no Senado e que vão ser objeto de nova deliberação na Câmara dos Deputados. Foram um pouco mais de 2 meses de tramitação da PEC principal da reforma da Previdência no Senado. Vamos ver aqui no quadro o passo a passo dessa tramitação, desde que a proposta foi entregue pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aqui no Senado, no dia 8 de agosto. Nesse mesmo dia 8 de agosto, foi feita a leitura em plenário e o texto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi designado o relator, senador Tasso Gereissati. Já no dia 14 de agosto, foram definidas as audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, que foram realizadas entre os dias 19 e 22 de agosto. No dia 28 de agosto, o senador Tasso Gereissati apresentou o relatório preliminar na Comissão de Constituição e Justiça. E no dia 4 de setembro, a PEC foi votada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Já no dia 9, a matéria foi incluída na ordem do dia e começaram as sessões de discussões no plenário. A primeira no dia 10 de setembro, a quinta e última no dia 16 de setembro. As emendas de plenário
foram analisadas na Comissão de Constituição e Justiça no dia 1º de outubro. De manhã e à tarde, aconteceu a votação em primeiro turno no plenário e o texto foi aprovado. E hoje, como vocês viram, dia 22 de outubro, foi aprovado o texto base da reforma da Previdência em segundo turno, também no plenário. Faltando apenas esses 2 destaques que serão votados amanhã também no plenário, em sessão às 9 horas da manhã. Ex-dirigente do PSL de Minas Gerais, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nega envolvimento no esquema de desvio de recursos de candidatas a deputadas na eleição de outubro do ano passado. Na eleição de 2018, a determinação era que 30% dos recursos dos partidos nas eleições proporcionais fossem destinados à participação feminina, com o número de candidatas obedecendo ao mesmo percentual. Mas já durante as apurações surgiram denúncias de desvios dos valores que teriam sido repassados a assessores do presidente da Comissão Executiva Estadual de Minas Gerais, hoje ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Em 27 de junho, a Polícia Federal prendeu um assessor especial do ministro, um coordenador de campanha, além de um outro ex-assessor na Câmara dos Deputados. Um requerimento do senador Randolfo Rodrigues foi aprovado na Comissão de Transparência a fim de prestar informações sobre a prisão pela Polícia Federal de seu assessor especial no Ministério do Turismo, de membro do PSL de Minas Gerais e de ex-assessor em razão de denúncias de uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais. Foram 3 os convites e nada. Só que dessa vez, convocado pela comissão, o ministro teve que comparecer. A audiência não trouxe grandes novidades. Álvaro Antônio atribuiu as acusações a interesses contrariados de membros do próprio partido. Alegou que não existem provas contra ele e que o inquérito se encontra em segredo de justiça desde o início desse mês. Isso aí é objeto de uma investigação da Polícia Federal, que, segundo a autoridade policial, ele identifica indícios de erros. Eu tenho acesso, obviamente, a um relatório da Polícia Federal. Gostaria muito, seria a minha melhor defesa aqui agora, mas eu não posso trazer isso à tona aqui porque o inquérito ele corre em segredo de justiça. Eu ia incorrer em crime em dizer isso aqui. Os senadores se dividiram entre apoio e críticas ao ministro do Turismo. O que está se acusando muito nesse processo de laranja é que as mulheres recebem recurso e não têm voto. A maioria delas recebem e realmente não tem. Não é porque por falta de recurso. Utilizou a gráfica, não sei o quê, em benefício do deputado federal, do presidente da República, do governador, isso é normal. Qualquer coisa que viesse a abonar de verdade a sua conduta, será se uma hora dessa já não estava estampado depois de mais de 90 depoimentos colhidos, depois de investigação à torta e à direita, exposição de não sei quantas horas, dá até para fazer novela da Globo. O que nós vimos aqui foi a inversão dos fatores. Foi a criminalização das mulheres porque participam da política e loas ao ministro pela sua gestão, pela gestão que está fazendo. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada em setembro para investigar a distribuição de notícias falsas, realizou hoje a primeira de uma série de audiências marcadas para o semestre. Os convidados disseram que criminalizar as chamadas fake news não é o caminho para combater esse fenômeno. Em alguns poucos minutos, milhões de pessoas podem receber uma fake news. Um cidadão que consome informação ruim, isso pode acabar afetando o seu voto, a sua escolha, e isso é muito prejudicial para a democracia. Hoje, ver e ouvir não é mais crer. Durante a audiência pública da CPMI das fake news, debatedores criticaram a falta de impedimentos para a distribuição de notícias falsas. Em qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer circunstância, com um smartphone e com um WhatsApp, é capaz de receber um material dessa natureza. O presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo afirmou que o termo tem sido apropriado indevidamente por alguns políticos. Eles consideram e chamam de fake news tudo o que os desagrada, inclusive e principalmente
o conteúdo produzido pelo jornalismo profissional e de qualidade. O assunto é tão sério que o representante do Exército Brasileiro acredita que as fake news podem alterar até o equilíbrio de poder entre estados. Se alguém, por exemplo, quebra o sistema de segurança de um banco qualquer e rouba lá dinheiro de alguns clientes, aquilo está numa ponta do espectro, aquilo é crime. Mas se alguém resolve, por exemplo, invadir a Câmara de Compensação no Brasil, e nós ficamos no nosso país 10 dias sem compensar nenhuma transação financeira, isso é só um crime ou já é uma ação contra o Estado? Mas qual é a solução? Os convidados disseram que criminalizar as fake news não vai resolver o problema. Como você vai comprovar que aquela pessoa, aquela senhora, aquela dona de casa do interior do país, ela tinha o dolo, tinha vontade de praticar a fake news? Isso é muito difícil. Eu acho que isso vai trazer um efeito resfriador à nossa liberdade de expressão. As pessoas vão ter medo de se expressar. O pior é que nós estamos sofrendo questões que não é quem conta um conto aumenta um ponto. As pessoas inventam. Esse julgamento subjetivo sobre o que é verdadeiro, o que não é algo difícil de se fazer. Tudo que eu falar aqui podem esquecer de mim, mas não esqueçam de uma coisa: desinformação não se resolve com lei nem com justiça. A CPMI foi instalada em setembro e já aprovou mais de 80 requerimentos com convites para audiências públicas e convocações. Entre os convidados para as próximas audiências públicas estão personalidades que já foram vítimas de notícias falsas, acadêmicos, jornalistas e autoridades. As convocações são para representantes de empresas do ramo das telecomunicações. Espero conduzir os trabalhos com total isenção para que a gente possa, com isso, ao final, contribuir com a sociedade para evitar que pessoas utilizem de perfis falsos para, com isso, com as suas venais inserções nas redes sociais, depreciem seus alvos e depreciem seus desafetos. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, afirmou hoje que o governo deve enviar ao Senado, na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, 3 propostas de emenda à Constituição que fazem parte do Pacto Federativo. Uma para alterar a regra de ouro, outra para definir medidas de controle fiscal para estados e uma terceira PEC de revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.